Não, é porque o Cruzeiro anunciou a contratação do técnico Fernando Diniz, aí você que tá chegando agora não tá entendendo nada, mas como assim anunciar a contratação do Fernando Diniz e o outro Fernando vazou. Eu acordei hoje, era 9h40, fui dormir quase 3 da manhã. Preciso dormir pelo menos umas 6 horas, né? Acordei 9h40, aí um amigo meu de imprensa, não vou falar quem é, não posso falar quem é, sabe por quê? Porque a empresa que ele trabalha vai ficar com raivinha, porque ele fala comigo, uma desgraça aí. Falou assim, você viu aí a do Diniz? Eu falei, aliás, a do Diniz não, a do Seabra, eu falei, o quê? A merda de ontem? Ele falou, não, demitivo, o quê? Mas foi cedo, pô, foi 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Vocês não têm vida em casa, não, aí no Cruzeiro? 7 horas da manhã? Inclusive. Agora, gente, convenhamos, né, gente? Você demitiu 7... Aliás, você anunciou... Veja bem, podia ter falado o anúncio saiu... Não adianta me negar, não, tá? O anúncio da demissão saiu antes da reunião com ele. Porque a reunião... Não, sério, a reunião com ele aconteceu, era umas 10 da manhã, o anúncio às 7 da manhã. Ou seja... o anúncio saiu antes da reunião, a decisão, obviamente, foi tomada bem antes, porque ninguém demite 7 da manhã e acerta até 11 horas da manhã a contratação do novo treinador, né? Então, o que eu tenho a dizer para você, gente e amigos? Não tem mocinho na história. Ninguém. Por que não tem mocinho? Porque o Fernando Seabra vacilou, porque ele sabia, ele tinha que ir para a tática kamikaze, meu irmão. Segundo o Ricardo Rocha, a tática Kawasaki. Ele tinha que ir para a tática kamikaze, ué. Se ele sabia que não ia ficar, a torcida sabia, a imprensa sabia, a direção sabia, todo mundo sabia, para que ele vai poupar? Mete o time inteiro ali, cara, e vai se sustentando, porque só os resultados, não é assim com todo treinador, com ele era mais difícil. E ele falava em coletiva, enquanto eu tiver com os resultados, eu estou garantido no meu cargo. Parece que ele esqueceu disso. E aí, quando a direção estava esperando... Valuzia, deixa eu falar com você aqui, tudo bem, meu irmão? Tudo ótimo. A direção estava esperando só isso aqui, ó. Sabe aquele lance? Não é nosso caso, porque nós mantemos um relacionamento muito duradouro, né? Amém. O meu com a minha esposa, o seu com a Nath e o meu com você. Amém. Porque nós temos um trisal. Entendo. Né? Então, o que acontece? O trisal é real. Quando a gente não está feliz no relacionamento, e que você vai mantendo só para a sociedade, você vai mantendo o relacionamento para a sociedade, né? Só que, cara, tava na cara que uma hora ou outra isso... E eles bancando que não, fica até o final do ano, pelo menos, e tal, fora dos microfones, porque nos microfones, totalmente prestigiado e tal, tá aí, esperaram mais uma derrapada e não foi só por esse jogo, foi pelo retorno do Campeonato Brasileiro. Exatamente, mas o Cuiabá dentro de casa tem 25% de aproveitamento. Então, era a oportunidade no jogo de ontem do Cruzeiro. É o acumulado, você abre nos últimos 8 jogos disputados do Cruzeiro, 24 pontos em questão, ele conquistou 7. E aí, eu disse, inclusive, coloquei lá no meu Instagram, quem me seguir pode dar uma olhada lá depois. Eu disse há 8 dias atrás, lá na Samuca TV, que eu detestava esse tipo de questão de troca de técnicos em setembro, mas eu não acreditava mais no trabalho do Seabra. Pelo visto, o departamento de futebol e a direção do Cruzeiro também. Não há nenhuma garantia com o Fernando Diniz. Aliás, futebol, se você quer garantias, o futebol não é o seu negócio. Agora, ficou claro que com essa tomada de decisão, eles acreditam muito mais em um trabalho que chegue agora do que o trabalho que estava sendo mantido pelo técnico Fernando Seabra. E mais uma vez, na noite de ontem, a gente viu, né? Acabou poupando o Cruzeiro em um terceiro jogo após data FIFA. Ninguém está questionando que os atletas... A gente está falando de atletas com 45, 46 jogos, 42, 44. Agora, se o Cruzeiro não tem condições de jogar 3 jogos seguidos com o time mais ou menos o mesmo, depois de uma data FIFA, é sinal que algo vai mal, mas ele já deixou claro também na sua última coletiva, foi para prestigiar jogadores que vinham treinando muito bem, e esses jogadores se abrem. Abismo que cavaste com os teus pés. Exatamente, esse é o ponto. Boa tarde para todo mundo, que o Seabra era o cara que tinha o tempo todo, em cada partida, uma decisão. A gente fala isso de uma forma geral para treinadores, mas o do Seabra era diferente. O Seabra sempre tinha que ter o melhor plano, entregar o melhor futebol, porque o dele estava na reta o tempo todo, E aí eu puxo muito por isso que o Valor acabou de dizer. O Cruzeiro não participa da Copa do Brasil, o Cruzeiro tem a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro teve uma parada do período de data FIFA, que deu ao técnico 15 dias para treinar. O Cruzeiro teve 4 folgas, correto? Teve 4 folgas nesse período, num período que era para ter o descanso, para ter o treinamento, para acertar alguns detalhes. Aí depois da data FIFA, ele tem 3 jogos e decide poupar no terceiro.
quando o Cruzeiro, ganhando do Cuiabá, como o Valu mesmo Chegava em colocou, quinto. do fraco Cuiabá, ele alcançaria a 5ª colocação, 1 ponto atrás do Flamengo. Pois é. Então, ou seja, ele abriu a mão da possibilidade de 30 segundos. colocar o Cruzeiro numa situação bem melhor dentro da competição. E isso era o colocar o dele na reta o tempo todo. Vamos pro YouTube, então. Você fala no YouTube comigo ou você não tá afim? Ah, deixa eu descansar hoje. Então, beleza, então. Melhor assim. Olha aí, Conta aí, todo você já jogo. tá no YouTube. O que você pensa? Não, assim, a gente até comentei aqui, parece que o Seabra, Semana sei lá, passada. Ganhou o jogo do Libertar. No próximo jogo, pode esperar, vai ter uma invenção. Eu não sei, acho que ele chegava na casa dele e falou assim, ganhei, tô grandão, amanhã eu vou inventar. E inventava. Você acha que esses caras muito... Porque ele é um estudioso, né? Você vê que a linguagem dele na coletiva, eu já falei isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é oportunismo. Eu já falei aqui que as coletivas dele são chatérrimas, dele, do Roger Machado, do Tite. É muito tatiqueza, é muito... Sabe, é como se... Eu falei aqui, você vai numa consulta com o seu médico lá, com o doutor Orozima, ele vira pra você e fala, Genta, eu tô vendo aqui essa ferida no seu braço, tá mucopus sanguinolenta. Porra, cara, você vai falar, que isso, doutor? Que isso, doutor? Era só ele virar pra você e falar, você está inflamado. Um pus. Sabe? Então, mas enfim, você sabe que eu também tinha essa ideia de que rolava um lance assim, eu preciso mostrar que eu sou foda. Embora jovem, muito boa pessoa, trabalhador, etc. E tal. Isso aí eu não. Acho que. O que eu brinco. Então, outra coisa que eu falava aqui demais também. Jogador tá elogiando demais, pode começar a preocupar. Falava isso toda vez, sabe? Matheus Pereira comprou a pica dele nas coletivas. Porque, sabe, nós sabemos de um treinador aqui que tem jogador que não pode ouvir falar o nome do cara que o camarada arrepia, mas ganhou tudo. Você sabe, nosso querido Cuca, o pessoal tem dificuldade de trabalhar com ele. Todo o termo de trabalho do Cuca, o jogador tá, sabe, mordendo o ombro, porque o cara exige, o cara cobra, o cara faz o inferno. Então, assim, cara, quando o jogador começa, não, mas ele é bom. O Iron falou um negócio sensacional, ele falou assim, o jogador quer provar que ele é bom, não é conversando, é jogando bola. Não é chegando na coletiva, não, mas ele é muito bom. Joga bola, pô, sabe, joga bola. E não tava acontecendo. Né? Não estava entregando. O jogo de ontem, pelo amor de Dadá, velho. Como é que você escolhe um jogo? Você pode chegar à 5ª colocação, senta com o Ramiro e com o Vital, velho. Ô, bicho, ontem o Dandan, 45 minutos, ele não falou o nome do Vital. Dandan era narrador? A impressão, cara, que para quem assistiu o jogo, estava muito nítido. Porque tem jogador que quando ele não quer se expor, Thiago, isso vale para treinador, para árbitro também, tá? Porque o árbitro ele não cozinha o seu time metendo cartão vermelho direto. Não, ele vai amarelando... Faltinha vai aqui. minando a faltinha aqui, amarra o jogo a colar e tal. E tem jogador que esconde do jogo. Esconder do jogo é esconder atrás da marcação, cara. Eu não quero ser opção porque eu não quero me expor. Porque quando você aparece demais e a bola está em você toda hora, você corre o risco. Né? Você vai querer dar um passo, vai errar, pau. Vai querer dar um lançamento, vai errar, pau. Então você esconde do jogo e fica tocando de lado, que é mais fácil. Ou seja, ser burocrático. Na vida é uma bosta ser burocrático. E eu tive essa percepção. Agora... Por que o Seabra, quando o Cruzeiro joga fora, ele faz esse tipo ele escala... Essas pessoas que ele não escala no Mineirão. Os dele. E por que no Mineirão ele não fazia? E ele não conseguiu explicar. Porque ele é um baita de um medroso, né? Seabra é um baita de um medroso. E ele foi medroso em boa parte do trabalho dele no Cruzeiro. E aí, ele chega ao Cruzeiro em abril, né? É abril, falou? Após a final do campeonato. Após a final do Campeonato Mineiro, acho que dá 1º de abril ali, o dia que ele chega. E, cara, até julho ele faz um bom trabalho. Nós estamos falando aí de abril, maio, junho, julho. Não dá pra esconder isso também, São né? 4 meses de bom trabalho. Só que depois do jogo contra o Botafogo, ele teve medo de tudo. Ele foi enfrentar o Boca Juniors com medo. Ele foi enfrentar um Boca com medo. Um a menos. Ele recebeu o Boca aqui com um jogador a menos, desde o primeiro segundo quase, com medo. Então assim, ele era um baita de um medroso, ele tinha medo da torcida de fato. E assim, eu acho que o Cruzeiro fez uma baita troca. Foi como passar na Vanguard ali, entregar o Opala e trazer uma Porsche. O Cruzeiro sai do Opala, velho. Não, Opala é um carro bom. Porra, não fala Opala não. Fala, Opala 6 boca. fala um Fiat 147, alguma Então coisa. saiu de um Nossa, Fiat que 147, desgraça. saiu de um Fiat 147 para pegar uma Porsche Macan. O nível é muito diferente, cara. É isso mesmo? É. Nós estamos falando do atual campeão da Libertadores. Atual campeão da Recopa Sul-Americana. É que o final de trabalho dele no Fluminense e a passagem na seleção foi um fiasco. Ele ficou muito decepcionado com o que aconteceu na seleção e talvez tenha descontado assim no Fluminense.
Mas o Cruzeiro pega um treinador que é muito melhor do que o Seabra. Muito mais experimentado, muito mais testado, um vencedor, um cara que é campeão de Libertadores, um cara que é campeão de Recopa Sul-Americana, que pode parecer pouco, mas ganhou de um Flamengo no Campeonato Carioca com sobras e com um elenco bastante envelhecido. E vai entregar a esse cara um time muito melhor do que o Fluminense tinha. É como abastecer a essa Porsche que contrataram com a aditivada do melhor gasolina que tem no Brasil. Então, hoje, o Cruzeiro troca um Fiat 147 por um Porsche Macan. É muito melhor. É muito melhor. É um nível muito acima. Eu já era favorável à saída do Seabra, desde... Eu quero lembrar o jogo que foi que eu larguei mão do Seabra. Foi recente agora. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. São Paulo, sub-12? Não foi não. Foi antes disso. São Paulo? Foi antes de São Paulo. O jogo do Boca eu já fiquei louco, velho. Porque o Boca, cara, ele teve a chance de matar o Boca Juniors. Matar, assassinar. Mas aí depende. Ali o Boca lá teve o papel dos jogadores também. Perdeu os gols, etc. Boca lá, colocou o Matheus Henrique no banco. Só que... Foi o São Paulo, foi o jogo de São Paulo. É, o sub-12. O sub-12 do São Paulo ali eu larguei. E outra coisa que eu falei ali fora agora, e vou falar aqui de novo. Cara, você tem que ir pra tática, falei aqui também, você tem que ir pra tática kamikaze, cara. Eu não vou ficar, o que me sustenta são vitórias, eu vou com a minha força máxima. Ah, mas e se estourar jogador? Cara, eu fui com a minha força máxima, eu preciso estar bem no Brasileiro, eu tenho uma vantagem de 2 gols contra o Libertad, que é um time fraco. Essa vantagem eu conquistei fora de casa, eu vou para um jogo em casa, com o Mineirão lotado, tendo 2 de frente. Então, agora você vai dizer assim, não, mas ele não poupou contra o Cuiabá por causa do jogo de quinta, não foi pela sequência. Sequência, não tem sequência. Sequência? O Seabra não foi estrategista no principal momento que ele precisava ser. Que ele precisava ser e que o dele estava mais na reta. O Pedrinho deu uma entrevista agora para uma rádio, agora pela manhã, e disse que os 8 jogos e com uma vitória dentro do Brasileiro foi o que pesou. Então, ou seja, se isso já estava com o dono do clube, isso já estava claro para ele. Então, como que ele pega num momento tão decisivo? Gente, era 3 jogos, jogadores profissionais, alimentação regular, tudo da mais alta qualidade. O CK possivelmente estava tudo assim, ó, uma uva. O Marlon falou depois do jogo contra o São Paulo, não vou atrapalhar o seu raciocínio não, que todos os jogadores estavam com as pernas em dia. Em dia. O jogo contra o São Paulo foi? Domingo passado. Domingo passado. Então, ou seja, os caras estavam limpinhos. Seabra, o seu tá na reta, cara. Coloca os caras para jogar. O jogo contra o Libertad já tá 2-0 para nós. O jogo tá morto, velho. Sabe? Velho! Aí nós estamos falando de um jogo contra o Cuiabá. O que valia? O que o campeonato brasileiro, rodada a rodada, ele chega com uma bandeja para você e te oferece algumas coisas. Algumas coisas não são tão interessantes nessa bandeja, mas a de ontem era extremamente interessante para o Cruzeiro. Demais. Oferecia. Em caso de vitória, volte ao 5º lugar. Porque o São Paulo foi derrotado no Morumbis pelo Internacional de virada e o Bahia perdeu no sábado contra o Fortaleza. Ainda em caso de vitória, chegue ao 5º lugar e fique um ponto atrás do 4º colocado, em que pese o Flamengo ter um jogo a menos, porque o Flamengo acabou perdendo também. Então, era isso que tinha no acumulado do jogo de ontem, para um Cruzeiro que enfrentava um dos piores times do campeonato, um time que tem aproveitamento pior em casa do que o Cruzeiro fora de casa. O Valu, e aí você vê a falta de convicção do que ele tá fazendo. De repente, ele viu que o negócio não foi do jeito que ele queria, ele sapecou todo mundo. Aí os caras entram tudo afobado, aí tem um risco de lesão, sabe? Daquele, né? Vamos embora, nós precisamos ganhar esse jogo. Como aconteceu com o Atlético. Entendeu? Cara, igual você falou, ele não pensou direito o que ele estava fazendo. É porque todo mundo sabia. O Valu é testemunho, acho que o Thiago Fernandes e o El também não vão esquecer disso nunca. Quando, da chegada do Pedro Lourenço e da trupe ao Cruzeiro, falei aqui. Não era, né? Só resultado. Não é. Só resultado. E aí, cara, sabe o que me irrita profundamente? Ficar indo para entrevista
falando prestigiando. Que é. Não, Dê tá momento. Faz parte, né, gente? Não, Ninguém mas vai peraí, chegar e mas negou que procurou, Valu. Negou que procurou, Valu. Ninguém fala isso, Eu sei que não, por isso, então aí eu tô pegando e tirando do nosso, porque o torcedor que tá do outro lado acha que a gente fica inventando história de Cuca, de Renato Gaúcho e tal. E tá aí. Aí agora só falta alguém chegar da direção e dizer assim, tá vendo? Não era o Cuca e nem o Renato Gaúcho. Mas ninguém vai fazer isso, né? Tá, mas nem pode, Nem pode. Mas nem pode, porque nós somos trouxa. E na lista 1 do Cruzeiro tinham 3 nomes. Qual lista? A lista, essa lista que buscou. Essa lista então, peraí, você vai falar no ar agora quais são os nomes. Eu acho que o Luiz Castro estava, né? Luiz Castro. Daqui a pouco você conta os outros dois. Os outros dois não, só falta mais um agora. É o Fernando Diniz, Luiz Castro e você conta daqui a pouco, vamos voltar para a tela da Band. É lá que estamos de volta aqui. Elton Novaes estava dizendo que além do Fernando Diniz e do Luiz Castro, um outro treinador estava na lista, na tríplice do Cruzeiro. E esse nome me surpreendeu. Ué, então peraí, eu fiquei curioso agora. Me surpreendeu. Jorge Sampaoli. O quê? Jorge Sampaoli. Mas com aquela chatice toda? Jorge Sampaoli estava na lista. Meu Deus, isso é uma bomba. Deus me livre. E é informação. Valdemar. Informação. Não? Não. Valdemar. O Valdemar não tá. Cara, mas o Sampaoli seria... Podemos dar o crédito? Horrível. Fuscaldi. Rodrigo Fuscaldi. Fuscaldi aqui diz? Fuscaldi, essa é uma apuração de Rodrigo Fuscaldi. Meu Deus. Eram 3, o plano A do Cruzeiro tinha 3 nomes. Luiz Castro, Jorge Sampaoli e Fernando Castro. Diniz. Não tem ordem aí não, tá, gente? Isso é lista Prime, que é o Cruzeiro buscar. Acho que todo time tem isso. Às vezes a gente fica colocando 1, 2, 3, 4, 5. É uma lista Prime. A lista Prime do Cruzeiro tinha Fernando Diniz, Luiz Castro e Jorge Sampaoli. Eu vou dizer aqui o que eu falei no início, porque agora a gente está de volta para a tela da Band e o YouTube também está bombando. Não tem mocinho na história. Por que não tem? O Cruzeiro já... Quanto tempo o Diniz está desempregado? 3 meses. 3 meses. Então o Cruzeiro teve 3 meses. Por isso que eu estou dizendo, que não apareçam agora para falar que era o primeiro nome da lista e que os demais não foram procurados. Então tinha 3 meses para anunciar e motivos para a demissão daquele treinador que a direção não queria. Não adianta falar que queria, porque não queria. Ele nunca foi... Gente, o Cruzeiro chegou e mudou todo mundo. O Cruzeiro fez uma mudança geral no futebol do clube. Geral. E só o Fernando Diniz... Fernando Seabra permaneceu. Permaneceu por quê? Bom, primeiro, nós precisamos ir com cuidado, procurar um nome no mercado, mas não era o nome, todo mundo sabia, a direção, você, todo mundo sabia que ele não ficaria, inclusive ele sabia, os jogadores sabiam, e aí vem a história do Genta. Quando o jogador começa a elogiar demais e bancar demais em coletivo, em zona mista, pode desconfiar. Então não tem mocinho. E aí, quando eu falo que não tem mocinho, puxando pro lado do Fernando Seabra, é que ele foi tonto pra caceta. Porque se é resultado que segura ele foi poupar jogador e aí se deu mal. Então não tem mocinho. O que é? Fala. Eu ouvi o seguinte, o Fernando Seabra era treinador do Projeto Ronaldo, não do Projeto Pedro. Sim, isso. Sim. Isso aí é uma Mas por que demoraram tanto demitir? Cara, não, porque ele tinha resultado. Tinha resultado, você tá chegando numa empresa, você tem que ver, e ele foi entregando. Ele foi... E assim, se a gente for analisar, é coerente a saída dele. Por mais que eu fale, eu detesto que técnicos sejam mandados embora no mês de setembro, porque é uma coisa do que eu acredito no futebol. E aí o que eu acredito não tem que ser melhor para outros, enfim. Mas é um apanhado de jogos. Esses jogos do Cruzeiro, os jogos... Vamos imaginar, vamos tentar fazer um exercício dos 8 jogos no Brasileiro, sem a Sul-Americana, com eliminação contra o Boca, que não foi tão longe assim. Teve bolas que foi tirada em cima da linha. Cara, talvez não tivesse esse recorte de 8 jogos. Bom te ver rendendo o Pedrinho Lourenço, tá? Bom te ver rendendo. Não tô rendendo ao Pedro Lourenço, Thiago. Tô falando das questões de Você queria o Seabra até dezembro. Não. Você disse isso tem 2 semanas. Thiago, você tá querendo brigar com o meu Instagram, amigo. Deixa eu te falar. Quem tá me seguindo, tem um vídeo lá que eu coloquei. Quando acabou a data FIFA, você chegou aqui e disse, agora que não mandou embora, que mantém até dezembro.
Exatamente. Não foi você que disse isso? Foi acabou de falar isso de até novo. o dia 16/9, que tem um vídeo lá no meu Instagram. Eu sei que você não me segue, não liga porque eu faço. Mas depois, sigo e comento, depois inclusive. você dá uma olhada lá, que tem um vídeo meu falando na segunda-feira passada. Bom te ver que eu não rendendo, acredito. Pedrinho Lourenço. Não é questão de Você não vai render. pegar na minha mão, né? Não vou, porque não é vai questão de pegar. Isso, vai render. negar. Essa aí você merece ficar no Um vácuo. monte de ver rendendo. Um aperto de Pedrinho mão e um copo de Ao água Pedrinho não se Lourenço. nega a ninguém valor. Não, mas Pô, não o é. cara estendeu a mão. Não, Vai deixar no vácuo, Cospe, irmão? porque misturou a opinião. Não tem nada. Não, tem não nada a misturei ver. opinião, Não não. tem Não absoluta misturei nada a ver. opinião, Olha lá, não. o Elton nada a tá ver. falando. Não, mas o Elton, se ele mostrar a carteirinha do OAB, ele é seu advogado. Sabe Se ele qual que é a tirar a carteirinha do vantagem OAB, ele é o do advogado Diniz? do valor. Tiago, vou pegar em sua mãe outros motivos, Isso, porque eu gosto isso, muito de você, mas não por conta dessa distorção que você Agora tá ele fazendo. abriu a mão, que eu achei que ia sair um tapa. Eu vou pegar aqui no sua mão e Sai fazer assim, correndo, ó. quase sai correndo. Deixa eu só dar um recado aqui. Eu tô querendo, o pescoço do Elton tá começando a ficar vermelho. Ele deve estar incomodado com alguma coisa. Mas agora, deixa eu ouvir o Seabra aí. Tô Fala, sentindo Seabra. isso. Tivemos há 3 dias atrás um jogo que foi muito desgastante. Já enfrentamos lá em Assunção um campo que estava um pouco pesado e muito calor. A equipe, de uma forma geral, sentiu esse desgaste. E temos também alguns jogadores com um acúmulo maior da temporada e com algumas questões pontuais que a utilização ou uma minutagem mais alta hoje poderia representar um risco. Como nós temos uma decisão na quinta-feira, nós tivemos esse cuidado de preservar e ao mesmo tempo de valorizar o trabalho e o elenco que nós temos. Então, pudemos promover, por exemplo, a estreia do Jonathan, e Peralta iniciar um jogo jogando, jogadores que muito comprometidos com o trabalho do dia a dia e treinando muito bem, mesmo que já tendo jogado em outras ocasiões, foram contemplados nesse sentido. Então, com certeza, é uma estratégia que a gente tem que pensar, não só no jogo do Libertad, mas que nós temos que terminar o ano o mais forte e com o elenco mais completo possível. Vocês estão vendo aí nessa fase do ano quantas equipes estão tendo vários problemas de lesão, jogadores que acabaram de ser contratados e já são expostos e se lesionam, ou jogadores que tiveram minutagem alta durante o ano. Então, temos sim que ter cuidado com os atletas, ao mesmo tempo contemplar, valorizar e reconhecer o trabalho daqueles que têm trabalhado muito bem e o mais completo possível para o jogo do Libertad, que é um jogo que está indefinido. Foi uma equipe que nos deu muito trabalho, que enxergou formas interessantes de nos atacar ao longo do jogo. Deu trabalho? O Libertad deu trabalho pro Cruzeiro? Qual foi o trabalho? Nenhum. Qual foi o trabalho? Pode ter dado trabalho a viagem, entendeu? Chegar até lá deu um trabalho. Caceta, cara. Aqui, tudo isso timing. tudo isso que ele disse, agora quem vai usufruir de uma melhor forma é o Fernando Diniz. E por que eu digo isso? O Fernando Diniz terá o jogo contra o Libertad, um jogo. O segundo jogo contra o Vasco e depois um jogo contra o Fluminense. 3 jogos. Depois uma pausa de 17 dias. O Cruzeiro terá uma pausa de 17 dias. Se eu não me engano, os números, tá? O jogo contra o Fluminense é num dia 3, correto, Valor? 3 ou 2? Eu acho que é isso mesmo. É 3, eu acho que é dia 3, uma quinta-feira. Dia 3, e o Cruzeiro volta a jogar no dia 21. Que cenário, hein? O primeiro jogo do Diniz será contra o Fluminense. Não, o primeiro dele vai ser... Fora de casa. O primeiro dele vai ser contra o Vasco. Isso, Vasco Libertad, fora. Perdão, Isso. Libertad, Vasco fora. e o primeiro Isso. fora Isso. contra o Fluminense. Aí ele vai ter 17 dias para trabalhar uma intertemporada, que a gente pode dizer. Para o Cruzeiro, pensando em entregar isso na mão de um treinador, perfeito. Perfeito. Ele pega um jogo contra o Libertad, onde que já está 2-0, a vantagem que o Cruzeiro Gostosinho. conseguiu e poderia ter sido maior lá no Paraguai. Gostosinho, um jogo gostosinho, com 50 mil torcedores, motivados por essa mudança, vão exaltar o treinador, ponto. Beleza. Depois pega o Vasco, depois o Flu e uma pausa para pegar e tentar implementar e implantar o seu modo de jogar. Então, pelo que o Elton está dizendo, eu pergunto aos outros 3, o timing da direção foi correto? Corretíssimo. Agora o Cruzeiro já está classificado contra o... O Valor discorda. Mas corretíssimo. O Cruzeiro já está classificado contra o Libertad. Então o jogo de volta não é uma preocupação. O Cruzeiro tem 2 jogos até uma data FIFA.
O time é maravilhoso. O momento. O time é maravilhoso. Ia ser cruel se a gente pensasse, poderia ter mandado antes. Não mandou, então eu tenho que trabalhar com o fato. O fato é hoje. Hoje é 23. Perfeito. Hoje é 23? Ok. Maravilhoso. Ok. O timing foi maravilhoso. Okay. Eu discordo, tá? 3 meses. O Diniz está desempregado, tem 3 meses? Sim. Tem 3 meses. Dava ter mandado na primeira data fofa, né? Eu discordo. Mas ele veio de uma vitória até Por que Goianiense. você discorda? O time pra mim era contra o Atlético Goianiense. Então, Valuba, é isso que eu tô falando. Ele não aconteceu. Então eu não posso trabalhar com si. Não, mas eu posso trabalhar. Que na minha opinião, não estou trabalhando com si. Eu estou trabalhando que poderia ter sido esse time. Mas tem uma ressalva aí. Eu entendo que por onde o Seabra levou o trabalho e com uma vitória, ainda que o desempenho não aconteceu contra o Atlético Goianiense, era a última volta do ponteiro. Eu repito, teria sido o ideal sem a gente ter visto o cenário para frente. Sim. Ok, entendi. Então, mas eu entendo que o trabalho do Seabra ainda era capaz de conseguir mais essa oportunidade. E aí no jogo, tanto que eu tinha essa opinião, eu falei, o que o Thiago falou que... falei, olha, se não foi agora, não tem que ser mais, até por uma questão de datas. Mas depois do jogo contra o São Paulo, ou seja, após o período da data FIFA, não virou, e aí eu já disse que eu não... E colocando se tivesse ganho ontem, isso não teria acontecido. Eu tava aí. Não teria acontecido. Não teria acontecido. Não teria. Não teria. A direção estava esperando um momento, era de uma gota para derramar. É a gota para derramar. E assim, aí só uma questão, tá? Não é, e aí não é achismo meu, é uma informação especial. A questão da escalação irritou profundamente dentro do Cruzeiro. Mas olha só, Valu, um negócio que eu e o Elton conversamos. Três zagueiros, já o Cuiabá. Na escalação. A questão não é 3 zagueiros. A questão os 11 iniciais que ele colocou. Entra nessa reflexão do jeito aqui. Olha aqui, um negócio que eu e o Elton conversamos hoje lá no Deus Me Livre. Não é. Sempre. Provavelmente, ele chegou e falou, gente, chegou na direção, que acontece essas conversas, eu vou poupar. Beleza? Aí, bicho, a direção só lavou as mãos. A direção falou assim, vai lá, amigão. Porque você acha que ele comunicou pro Matos, ele chegou pro Matos, planejamento... que seja. O planejamento é da gente poupar. Aí chegaram pra ele, vai lá, amigão, poupa. Mas aí na cabeça daquele não ganha não pra você ver. Sabe, você acha que aconteceu isso? Olha, você acha que existiu essa conversa, Thiago? Com certeza. Eu também acho que existiu. Até pra tudo. Você vai chegar pro seu diretor executivo e falar, eu não acho que teve. Não, não acho que teve. Não acho que teve. Vou te contar por quê. Vou te contar por quê. Quando você já viu aquela história, gente, que você dá corda pro cara se enforcar? Então a direção não participa das decisões. Por quê? Porque quando ele tomar uma decisão e a decisão foi equivocada, a decisão sendo dele, eu vou meter o pé na bunda dele. Entendeu? Agora veja só a mensagem que eu recebi aqui, direto de Harrisburg, nos Estados Unidos, de um eleitor de Kamala Harris. Tá dizendo aqui, o timing era contra o Boca, que não jogou porra nenhuma. Desculpa, só sem querer. E tinha uma data FIFA depois daquilo, e o Diniz estava na praça. Mas esses cruzeirenses aí, passadores de pano, acharam que o Seabra era o Guardiola depois do Boca. Não, ninguém achou isso. Não, bicho. Ninguém achou isso, não. O Guardiola tomando sufoco pro Boca como um jogador a menos. Gente, ninguém achou isso. E a forma que o Seabra... as pessoas não repararam isso. Após o jogo, o Seabra foi para a torcida do Cruzeiro e ninguém conseguiu observar o Seabra tentando comemorar com a torcida do Cruzeiro. Não teve essa ligação. Qual jogo? No jogo do Boca, do 2-1. E o jogo do Boca, que foi muito ruim, que o João Marcelo evitou a eliminação do Cruzeiro. Evitou a eliminação do Cruzeiro no finalzinho do jogo. É verdade. E ele citava na coletiva como se tivesse sido um jogão. Ele começou a usar o jogo. Eu lembro na próxima. Qual foi o outro jogo? O jogo do Boca veio o quê? Aí, data FIFA. Foi Inter? Não, Inter não. Cara, eu sei que numa coletiva ele usou o jogo do Boca como exemplo de uma baita partida do Cruzeiro. Então, cara, o Seabra tinha hora que ele estava meio desconectado da realidade. Sério mesmo. Eu só acho que a direção do Cruzeiro demorou demais para pedir o desquite. Desquite é uma palavra tão antiga, né? Num relacionamento que já não tinha, não dava mais match. Boca foi depois do Boca foi o Internacional em Porto Alegre. Acho que não teve match, ele nunca foi o cara dessa direção. Pois não era. No final de semana do seu casamento. Isso, exatamente.